Pessoal, para a gente encerrar então a parte de Brasil, eu gostaria de retomar um tema que eu acho muito importante, que eu quero dar uma ênfase maior. Na verdade, eu quero dar a ênfase que esse tema merece, que é a Constituição de 1988. Tudo bem? Então a gente hoje vai rever alguns pontos e vai conversar com uma pessoa que é especialista na Constituição de 88 para entender, inclusive, o porquê dela ser tão importante para a gente hoje. Então, com vocês, a palavra, doutora Amanda. Acho que depois dessas explicações tão pontuais e tão esclarecidas para a gente a partir do ponto de vista de alguém que vive dentro da área constitucional, eu acredito que a gente consiga encerrar o tema de redemocratização e República Nova de uma forma bastante satisfatória e encerrar a parte de história do Brasil. Tchau para vocês! Em 1806, após consolidar a vitória da burguesia na Revolução Francesa, a França apoia Napoleão como imperador da pátria e ele, com o grande objetivo de enfraquecer economicamente a Inglaterra, assina no mesmo ano o Bloqueio Continental, documento que proibia que os países do continente europeu fizessem comércio com a Inglaterra, maior potência industrial da época, e sob o risco de invasão. Então, diversos países passaram a ter uma relação muito complicada com a Inglaterra e com a França a partir de então, porque muitos deles dependiam economicamente da Inglaterra por conta da industrialização e ao mesmo tempo se sentiam ameaçados pelo exército francês. E para Portugal não foi diferente. Aliado aos ingleses desde muito cedo, o rei de Portugal fica numa saia muito justa e, com o auxílio da Inglaterra, passa a cogitar o plano de fugir da metrópole para a colônia. Então, em 1808, escoltado pela frota de navios ingleses, o príncipe regente Dom João VI chega no Brasil. Napoleão passa a governar, então, os países que começam a desrespeitar as cláusulas do bloqueio continental e invade Portugal, certo? E coloca o seu principal general, o general Junot, para governar o país português. O rei morando no Brasil, com medo da invasão francesa em Portugal. Em 1815, após várias batalhas, Napoleão é preso e é constituído o Congresso de Viena, que na verdade é uma reunião de países com ideias conservadoras, com ideias de restauração, ou seja, de tentar desfazer o que o Napoleão tinha feito, principalmente a divulgação de ideias revolucionárias, liberais, ideias baseadas no poder da burguesia. Então o Congresso de Viena vai ser essa instituição extremamente conservadora, com participação da Igreja, da Inglaterra, de diversos países, para tentar desfazer aquela onda revolucionária que o Napoleão tinha começado. Bom, com Napoleão preso e exilado na ilha de Elba, no litoral francês, diversos revolucionários, diversas pessoas que estavam ao lado do Napoleão, ao lado dos ideais revolucionários, passaram a ser perseguidos, já que a França também estava sob domínio aí do Congresso de Viena e tinha uma reação conservadora, né, tinha uma contra-revolução ocorrendo na Europa. Diversos burgueses, diversos artistas passaram a ser perseguidos. Um deles, Jean-Baptiste Debré, não é? Primo de Jacques-Louis David, que foi o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, vem exilado para o Brasil. E o curioso é que Jean-Baptiste Debré, um dos maiores artistas franceses, fez boa parte da sua carreira, boa parte da sua obra aqui em terras brasileiras. Agora, com a corte brasileira morando no Rio de Janeiro e com as diferenças culturais, diferenças climáticas que existiam entre a Europa e a América, entre Portugal e o Brasil, houve uma grande tentativa
de remodelar a colônia para que ela pudesse abrigar uma vida mais próxima do que a corte europeia estava acostumada lá na Europa. Então, dentro do governo do Dom João VI, aquilo que a gente chama de período joanino, não é? Que vem desde a chegada deles em Salvador em 1808 até a volta em 1821, a gente chama esse período de período joanino, período em que Dom João VI governou a partir do Brasil. Não é? Nesse período a gente vê que existe um grande investimento na infraestrutura do Brasil. Não é? Então a gente vai ver criação de bibliotecas, universidades, escolas, parques. Né? A gente vai ver que vai ter uma grande necessidade de tentar tornar a vida urbana do Rio de Janeiro, principalmente, de Salvador também, mas principalmente do Rio de Janeiro, em alguma coisa mais parecida com o que os europeus estavam acostumados. E seguindo essa linha, a gente vê que foi organizado ali a partir de 1816 uma tentativa de enriquecer culturalmente o Brasil com a cultura europeia. Então, várias excursões foram sendo criadas, foram sendo enviadas para o Brasil para trazer artistas europeus para que houvesse até uma mistura cultural entre o que o Brasil tinha até então e o que os europeus estavam proporcionando também. E foi nesse contexto que Jean-Baptiste Debré chegou ao Brasil e passou a representar nas suas pinturas, né, normalmente aquarelas, né, tinta sobre papel, à base de água. Então ele passou a representar, na verdade, o cotidiano, o que ele via no dia a dia nas ruas do Rio de Janeiro. O que hoje para a gente é uma fonte histórica muito rica, porque ela não conta só os grandes episódios que ocorreram na colônia, mas conta a vida cotidiana das pessoas. Em 2003, uma editora francesa, tentando refazer os passos de vários artistas e lançar um livro sobre as artes produzidas na missão artística, assim como ficou conhecida a excursão que os franceses fizeram ao Brasil, artistas franceses fizeram ao Brasil a partir então de 1816, eles descobriram na Biblioteca Nacional de Paris um volume de 64 páginas inédito que não havia sido publicado, pintado pelo próprio Jean-Baptiste Debré. Esse volume tão rico, tão inovador, tão inédito, acabou sendo lançado 3 anos depois com o título de O Caderno de Viagens. E esse caderno de viagens contém obras até então, até 2006, completamente inéditas ao público, completamente exclusivas, não é? E aqui a gente tem uma sequência de imagens, a gente tem uma sequência de relatos visuais, a gente tem uma sequência de fontes primárias e secundárias do que seria a vida na colônia no Rio de Janeiro em 1816. Por mais de um século, esse pequeno volume de 64 páginas permaneceu escondido nas estantes da Biblioteca Nacional de Paris. Em 2003, tentando montar um material sobre a missão francesa, uma editora encontrou esses relatos tão vivos, tão reais da vida na colônia portuguesa em 1816. As páginas desse caderno foram desenhadas no Brasil, na vida social do Rio de Janeiro, na vida pública do Rio de Janeiro, mostravam o cotidiano das pessoas, né? E são verdadeiras janelas no tempo que permitem com que hoje a gente consiga analisar com um pouco mais de realidade, né, esse período. Então,
essas obras elas têm aqui uma mistura muito grande entre um olhar europeu do século XIX, misturado com a cultura que o Brasil tinha na época e que foi se consolidando posteriormente, da presença de muitos africanos, da presença de portugueses, agora com a presença de outros europeus estrangeiros, não é? E a intensidade do choque cultural entre a visão do Debré, né, que era um francês de ideais revolucionários, né, que foi expulso da França e que era protegido pelo Napoleão Bonaparte, e a visão que ele teve no Brasil a partir disso, aonde a vida pública no Brasil, a vida na rua, no cotidiano, era uma vida essencialmente praticada por africanos, por escravos, por descendentes, por mestiços, né, de pessoas que vieram da África. Então, está registrado aqui nesse livro, né, o olhar mais íntimo do artista, da visão que ele tinha na época desse fenômeno social que era a vida na colônia brasileira. Apesar da obra trazer ainda algumas imagens da época que o Napoleão ainda era imperador francês, o livro traz essencialmente a vida na colônia, a viagem de navio, mostra muito a sociedade, a vida comercial, mostra muitos detalhes, por exemplo, da fauna e da flora brasileira da região naquele período, mostra muito a questão do mobiliário, os móveis, as influências europeias, principalmente na fabricação de móveis nesse período, o que para a gente já vai conectando com aquilo que a gente já conversou a respeito de como essas excursões tentavam transformar a colônia portuguesa na América em algo muito mais parecido com o Brasil. E as marcas da colonização eram visíveis, porque apesar da arquitetura ser colonial, dos móveis e da decoração ser colonial, a gente tem clareza de que boa parte da sociedade era afrodescendente, e isso não consegue manter aquele padrão eurocêntrico, preconceituoso, de que a arquitetura, a cultura, não é, vão trazer a civilização para a colônia, não é? Então, assim, já desde desse período joanino, não é, do período do governo de Dom João VI, a gente vai ver que o Brasil sempre vai tentar copiar a moda europeia, quando na verdade a gente está perdendo a possibilidade de valorizar exatamente a cultura brasileira. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer essa parte da história do Brasil, que foi enriquecida pela presença de um dos maiores artistas franceses de todos os tempos e que permitiu que a gente tivesse contato aí com obras que ficaram mais de um século guardadas, escondidas na Biblioteca Nacional de Paris, não é? E que hoje a gente tem a possibilidade de ter contato com esse material, que além de ser um material fantástico de obras artísticas, mas é também uma fonte histórica impagável. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente fica por aqui. Tchau, tchau!